Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro. E a partir desse vídeo a gente começa uma série de vídeos onde nós vamos resolver as provas de matemática e de raciocínio lógico do concurso da Assembleia de Minas Gerais, da especialidade técnico de apoio legislativo. São 20 questões que vão da 31 até a 50. Então vamos lá para a primeira questão, que é a questão 31. Questão 31 começa a prova de matemática e tem o enunciado seguinte: Douglas é vendedor de certa seguradora e seu salário é constituído por um valor fixo de R$ 2.000 mensais, além de uma comissão de R$ 200 por contrato que realiza com seus clientes, entre parênteses, venda. Então, por venda, mais R$ 200. Assim, seu salário varia conforme o número de vendas que ele efetua no mês. Então, aqui no enunciado, ficou o enunciado numa página e as opções em outra. Então, vou marcar aqui. Ele ganha 2.000. 2.000 é fixo, pelo que a gente conseguiu entender. E a comissão é de 200, mas é 200 por contrato, por venda que ele fizer. E aí, a banca pede para a gente encontrar a melhor representação gráfica disso. Então, vamos olhar as opções. É 2.000 e mais 200 por venda. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver o que a gente já pode descartar. Ele pede o gráfico que melhor representa o salário. A gente tem aqui, vou tampar um pouquinho A e B, para a gente conseguir ver os quatro. O A e o D são parecidos, porque eles começam de 200 e sobem. E o B e o C são parecidos, porque eles não começam, não é em 200, em 2.000. Eles não começam em 2.000, eles passam para baixo de 2.000. E isso a gente não tem na questão. O que queria dizer isso aqui? Ó? Isso aqui que tem no B, esse pedaço aqui, e esse pedaço aqui no C. Isso quer dizer que existe uma possibilidade dele ganhar menos que 2.000. E a questão não fala isso. Então a gente já pode descartar o C e o B. Porque não existe isso dele ganhar, não existe venda negativa, né? Porque se a gente olhar aqui é o zero, tanto para o x quanto para o y. Vou pôr aqui no outro também, é o ponto zero. Olhando para cá, são vendas negativas, e a gente não tem um conceito de venda negativa. E ele aqui ganharia menos que 2.000, isso também não está previsto na questão. Então C e B a gente já descarta. Descartar B aqui também. E aí, qual que é a diferença de A para D? O A começa em 2.000 e é pontilhado, são pontos. Você não encontra uma reta, são só os pontos. E o D também começa em 2.000, só que ele é uma reta, que está reta. Isso quer dizer que a função do salário pode ter como resultado qualquer valor aqui crescente. Isso não é verdade pelo enunciado. Ou ele ganha 2.000, ou ele ganha 2.200, ou ele ganha 2.400, e por aí vai, sempre de 200 em 200. Não existe um valor no meio, 2.100, 2.150, não existe. E essa reta aqui simboliza isso, um valor contínuo. Então a D também está fora, e dá para a gente a letra A. Essa aqui foi fácil para começar. Mas lá na hora, até a gente descobrir a diferença da reta para o pontilhado, gasta um tempinho. Aqui está exatamente, na letra A, está exatamente o que o enunciado passou. Começa com 2.000, se fizer uma venda, já passa para 2.200, com duas vendas para 2.400, três vendas, 3.600, até o tanto que ele conseguir vender. Então essa primeira aqui foi fácil. Letra A é o gabarito. Vamos já para a próxima questão, que são 20 questões. Vou tentar deixar mais ou menos com 15 minutos o vídeo. Nesse aqui ainda dá para fazer mais uma questão. Essa é a segunda questão. Questão 32. João realizou um empréstimo junto ao seu banco a uma taxa mensal de 1%, capitalizados em relação ao mês anterior, em 12 parcelas fixas no valor de R$ 404.
ele tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando o valor atual das parcelas ainda a pagar, sem os juros mensais. No dia exato de vencimento da 10ª parcela, João decide quitar a sua dívida com o banco. Solicitou ao caixa que realizasse a devida cobrança, no que foi atendido prontamente. Sendo assim, considerando 1,01 ao quadrado igual a 1,0201, nesse dia, qual foi o valor total pago por João? Essa questão, depois de ler o enunciado, a gente percebe que ele foi pagar. A 10ª parcela, ele foi pagar no dia do vencimento. A 11ª parcela, ele pagou com 1 mês de adiantamento. E a 12ª parcela, ele pagou com 2 meses de adiantamento. Então, aqui, a 10ª parcela, ele vai pagar o valor normal, de 404. A gente tem que descobrir quanto que vai ser a 11ª e quanto que vai ser a 12ª, para somar tudo e encontrar a resposta, quanto que ele pagou lá no 10º mês. E a questão está mandando usar isso aqui, esse dado aqui. E esse dado quer dizer o quê? Aqui a gente tem escrito de forma matemática 1%, que é o desconto que ele vai ter, já que a taxa mensal era de 1%. E aqui nesse quadrado aqui, a gente tem a contagem dos meses, 2 meses. Então, esse valor aqui a gente vai usar lá para a 12ª parcela, que adiantou 2 meses. A parcela que adiantou 1 mês só, a do mês 11, a gente vai usar o 1,01 elevado a 1. Então, não precisa nem elevar, porque todo número é elevado a 1. Então, aqui para ficar indicado, a gente vai ter que fazer um desconto de 1%, vou pôr assim, e aqui a gente vai ter que fazer de 1% ao quadrado. O que quer dizer isso? É 1% duas vezes. 1% de um mês e 1% do outro mês. Mas aí vamos continuar aqui. A gente já sabe que a 10ª parcela não vai sofrer alteração, que ela está sendo paga no dia certo. Então vai ser 404. Para a segunda parcela, vai ter um desconto de 1%. Para a gente descontar 1%, a gente pode fazer o valor da parcela dividido por 1,01. 1,01. Isso aqui vai ser a parcela 11. E a parcela 12, a gente vai fazer a parcela dividido por 1,01 ao quadrado. Então, é 1,01 vezes 1,01. Vamos continuar aqui a parcela 11, que é mais simples de fazer. Vai ser 404, vou dar um espaço aqui que a gente vai precisar, dividido por 1,01. Como aqui tem duas casas decimais, eu vou multiplicar por 100 dos dois lados. Multiplicando por 100 dos dois lados, essa vírgula some e aqui aumenta 2 zeros. Agora a gente consegue dividir. Então, agora ficou 40.400 por 101. 404 por 101 vai dar 4. 4 vezes 101 aqui vai zerar. E aí, baixando os 2 zeros, aqui também vem 2 zeros. Então, a gente já sabe a 11ª, que vai dar um valor de 400, redondo. Vai ter o desconto de R$4. E aí, agora, vem a conta mais difícil, que é a conta da 12ª. A 12ª, ele já deixou indicado que a gente vai ter que usar a expressão que ele deu aqui no enunciado. Vou marcar aqui. A gente vai ter que usar essa expressão, porque os valores estão muito próximos aqui. Estou entre a C e a D. Os valores estão muito próximos, porque a gente já viu que é 404 mais 400, a do 12º mês vai ser mais barato do que 400. Então, não vai passar muito de 1.200. Sabendo disso, A e B já estão descartadas, porque A é 1.500 e B é 1.300. A gente está entre C e D. E entre C e D são centavos que separa. De 1.204 centavos para 1.199,88,
são mais ou menos 16 centavos só de diferença. Então a gente tem que conseguir fazer essa conta com uma precisão muito boa, para não confundir a C com a D ou a D com a C. E aí a divisão que a gente vai ter que fazer agora é essa aqui. Eu vou puxar aqui para cima para a gente ter espaço. Vai ser 404, deixar um espaço, dividido por... E aí é isso aqui que a questão deu. Dividido por 1.0201. 1.0201. Para tirar esse ponto, essa vírgula, vou ter que multiplicar por 10.000. Para andar 4 casas, né? 100, uma casa é 10, duas 100, 3.000, 4, 10.000. E aí eu sumo com essa vírgula, e aqui eu tenho que colocar mais 4 zeros. E aí começar a divisão. Como eu tenho aqui 5 algarismos, eu vou começar aqui de 5 algarismos também. Vou começar aqui. Então é 40.400 por 10.201. 4 vezes não vai dar, então vamos começar com 3. 3 vezes 10.201 vai dar 30.603. 30.603. E aí agora faz a subtração. 0 menos 3 não dá. 10 menos 3, 7. Quando eu puxei, tirei 1, então aqui ficou 9, menos 0, 9. 3 menos 6 não dá. 13 menos 6, 7. Então aqui ficou 9 menos 0, 9. E 3 menos 3, 0. Então ficou aqui 97, 97. Para dividir de novo não dá. Vou baixar o segundo zero. Então 97, 970. Vou tentar aqui vezes 9. Se eu fizer 10.200 vezes 9, vai dar 90.000 mais 1.800 mais 9. Vamos fazer aos poucos aqui. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. E aí vai 1. 9 vezes 0, 0 com 1 que tinha ido antes, 1. 9 vezes 1, 9. E aí ficou 97.970 menos 91.809. 0 menos 9 não dá. 10 menos 9, 1. 6 menos 0, 6. 9 menos 8, 1. 7 menos 1, 6. 9 menos 9, 0. 61, 61. Vou baixar o último zero. 61.610 por 6 vai dar 60.000 mais 1.200. Acho que por 6 vai dar 6. 6 vezes 10.000 é 60.000. 6 vezes 200, 1.200 mais 6 vai dar 61.206. Eu acho que é, mas vamos devagar. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 0, 0. 1 que tinha ido antes. 6 vezes 1, 6. Era isso mesmo, 1.206. 0 menos 6 não dá. 10 menos 6, 4. Aqui ficou 0. 6 menos 2, 4. 1 menos 1, 0. 6 menos 6, 0. 404. Não tem mais zero para baixar, mas não dá para fazer por 10.201. Então, vou pôr um zero aqui e uma vírgula aqui. Não dá para parar ainda, que só 396 não responde para a gente o que a gente precisa. A gente vai precisar ir até os centavos para conseguir passar por essa diferença aqui, só de 12 centavos. Aqui são só 12 centavos de diferença, é muito pouco. Então agora a gente pôs um zero e uma vírgula, 4.040 não dá. Então a gente vai pôr mais um zero e mais um zero aqui. Aqui já ajuda, meio que decide, ó. Eu acho que esse zero é esse aqui, ó, da letra C. Mas vamos continuar. 4.040, aqui é 10.200, não, 4.400. Aqui é 10.200. Se eu fizer 4 vezes, vai dar 4.800. Vamos fazer 3 vezes, então. 3 vezes vai dar 30.603.
30.603. 0 menos 3 não dá, 10 menos 3, 7. Aqui ficou 9. Aqui ficou só 3. Quando eu pego mais 10, 13. Menos 6, 7. Aqui ficou um 9, né? E aqui baixou para 3, ficou 0. 97, 97. Aqui não faz mais muito sentido eu ficar continuando a divisão, porque a gente já chegou a centavos aqui, ó. Aqui eu já tenho R$ 396,03 centavos. Sobrou um restinho aqui. Sobrou 9.797, que daria mais uma vez aqui. Só que a gente não tem 3 casas decimais no dinheiro, no centavo do dinheiro. Só na gasolina, né? Mas agora aqui, ó, eu vou colocar que é aproximadamente 396, a 12ª parcela, né? 39603. E se a gente somar aqui as 3 parcelas, vai dar 3, 0, 4 com 6, 10, vai 1, 1 com 9, 10, vai 1, 5, 9, 12. 1.203 centavos. Aqui na questão está 1.204 centavos, mas uma aproximação de 1 centavo a gente pode aceitar, mesmo porque a divisão aqui, ó, não foi exata. A gente poderia continuar mais um pouco. Então a resposta está aqui, da 32, é a letra C, o gabarito. Continuando a nossa prova, vamos agora para a questão 33. Lembrando que quem for baixar o caderno para acompanhar, lá no site da FUMARC, eu estou usando esse caderno aqui, ó, caderno amarelo, tipo 2, da prova de técnico de apoio legislativo, nível médio. Voltando então, questão 133, eu sugiro que vocês deem uma pausa, leia o enunciado, tenta fazer e depois solta a pausa para ver como que vai ser a minha solução aqui. Então, voltando da pausa, a gente viu aqui que o Pedro comprou uma camisa, ele teve o desconto de 30% e depois o Roberto foi tentar comprar, mas não teve o mesmo desconto. Então vamos marcar aqui o que é importante. O Pedro comprou com desconto de 30% e pagou 105. Deixa eu mudar aqui. O Roberto, ficou escuro, né? O Roberto, ele foi na mesma loja e comprou com o valor de antes da promoção, mas ele conseguiu um desconto de 9%. E aí, quanto que ele pagou? Então, vamos voltar para o Pedro. O Pedro comprou a camisa por 105 e isso já era ela com 30% de desconto. Então, eu posso falar que 105 corresponde a 70% do valor da camisa. Se corresponde a 70%, quanto que seria o valor total, que é 100%. E aí, fazendo a regrinha de 3, o x vai ficar isolado, em cima vai ficar essa multiplicação, 105 por 100. A gente não resolve nenhuma por enquanto, porque existe sempre a chance de simplificar. E se simplificar, fica mais fácil fazer conta. 70 vem aqui para baixo. Né? Para quem não faz assim direto, seria x vezes 70 igual a 105 vezes 100. Só que eu já isolo o x de uma vez, já jogo 70 lá para baixo dividindo. E aqui, ó, a gente pode cortar 0 com 0, que é simplificar por 10. 10 aqui embaixo, 10 aqui no 100. Agora 105 vezes 10 por 7, ficou mais fácil. Mas ainda dá para simplificar o 105 com o 7. O 105, se fosse 70, seria 10 vezes 7. Mais 35, que é 5 vezes 7. Então 105 é 15 vezes 7. Então eu posso simplificar por 7 aqui embaixo. Vai dar 1.
e por 7 aqui embaixo vai dar 15. E aí sobrou agora só 15 vezes 10, ficou mais fácil fazer a conta. 15 vezes 10, 150. Então o valor inicial dessa camisa é 150. Primeira parte do exercício a gente conseguiu fazer. Só que aí agora o Roberto volta lá querendo comprar a camisa, a promoção já acabou, mas ele consegue um desconto de 9%. 9% sobre 150. E aí se a gente não quiser fazer muita conta, você pode pensar que 10% de 150 é 15, 150 menos 15, 135. Aqui teria 135, mas aí a gente tem que lembrar que ele não ganhou 10%, ele ganhou 9%. Então vai ser um pouco mais caro. Provavelmente vai ser aqui a letra B. Mas vamos fazer a conta para sair certinho. Para eu tirar 9% de 150, eu posso fazer a regra de 3 de novo, 150 equivalendo a 100, e quanto seria 91%, depois que tiro 9, ou senão eu faço 9% e depois faço a subtração. Ou eu posso multiplicar, é tudo equivalente, não tem um jeito melhor que o outro não. É o jeito que a gente conseguir fazer com mais facilidade. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu tenho 150 e eu quero saber quanto que vai ser já o valor com 9% de desconto. 9% de desconto eu vou representar aqui como 0,91. O 9 de desconto eu tirei aqui, ó. Se antes era 100, quando eu tirar 0,09, virou 0,91. E aí, quando eu multiplico um número por um número menor do que 1, que é o caso aqui, 0,91, ele vai diminuir. Então, ele vai fazer exatamente o que eu quero, vai dar o desconto de 9%, que é o que falta aqui para completar 100. Então, eu já tirei o equivalente a 9%, que é 0,09, e aí eu vou multiplicar pelo restante, o 0,91. E aí isso vai me dar quanto que é 91% de 150. E 91% de 150 é o 100% menos 9%. Acho que ficou claro, né? Enfim, vamos fazer a conta. 150 vezes 0,91. Vezes 1, que é a primeira parte, é só repetir 150 aqui embaixo. E agora vezes 9. Eu tenho que começar uma casa para frente. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 1, 9, com 4, 13. E aí agora soma todo mundo. 0, 5, 6, 3 e 1. E como eu tenho duas casas decimais aqui, eu tenho que fazer duas casas decimais aqui na resposta. Então a resposta vai ser 136,50, que vai dar para a gente a letra B, que a gente já tinha suspeitado. Então letra B, gabarito aqui da questão 33. Como aqui a gente está com tempo baixo de vídeo, vou fazer a próxima também. Tentar manter uma média de 15 minutos. E depois no final eu devo juntar todos num vídeo só. Igual eu fiz lá com as questões de licitação. Para quem gosta de ver tudo de uma vez, fica mais fácil. Vamos agora para 34. De novo, vou pedir para vocês darem a pausa, ler o enunciado, tentar fazer, se não conseguindo ou não, né? Solta a pausa e vê aqui como que foi a minha resolução. Tirada a pausa, vamos fazer. A mistura era de açúcar e água. Ela tinha 200 litros, sendo que 25% era de açúcar. E a mistura nova, ele quer com 20% de açúcar. Mas para isso, ele só vai acrescentar água. Ele não vai pôr mais açúcar, porque ele quer uma mistura menos doce, pelo que deu para entender. Então vamos começar a nossa conta. Vou começar aqui em cima, para aproveitar esse espaço. Aqui é antes. Antes a gente tinha uma mistura de 200 litros, sendo que 25% era de açúcar.
Vou pôr aqui 25% de açúcar. E para o lado de cá, sobrou 75% de água. Isso quer dizer, tá ficando feio, mas vou continuar. 25% em 200 são 50 litros. Em 100 seria 25 litros, como em 200 dobra tudo. Então seria 50 litros de açúcar. E aqui os 75% corresponderia a 150, eu estou dobrando tudo, já que é em 200, a 150 litros de água. Aqui eu tenho o produto, a mistura inicial. Era 50 litros de açúcar mais 150 de água. E agora eu vou fazer o depois. Depois que diluir. Depois que diluir, eu ainda não sei quanto que vai ser aqui em cima. O que eu sei é que eu quero que o açúcar represente só 20%, em vez de representar 25%, igual ele representava antes. E essa mudança vai ser feita só aumentando a quantidade de água. Como que eu vou chegar nessa conta? Se eu quero que o açúcar represente 20%, eu vou aumentar na água até isso acontecer. E a minha quantidade de açúcar é fixa. Então eu quero que 50 litros, vou fazer a continha aqui no canto. Eu quero que 50 litros, que antes valia 20%, eu quero que agora ele valha só 20%. Se 50 litros vai valer 20, a quantidade de água que eu vou ter no total vai valer 80. E aí aqui faz regra de 3. X igual 50 vezes 80 sobre 20. A gente simplifica o que der para a conta ficar mais fácil. Então corta 0 com 0, é a mesma coisa de dividir por 10 em cima e embaixo. E esse 2 aqui de baixo dá para simplificar com o 8 lá em cima. Então por 2 aqui vai dar 1 e por 2 aqui vai ser 4. Então a conta ficou 50 vezes 4, que é igual a 200. E aí eu achei quanto que eu vou ter de água na nova mistura. Então aqui vai ser 200 litros. Só que não é minha resposta ainda, porque a pergunta é o volume, quantidade de água que deve ser acrescentado. Se antes a gente tinha 150 e agora vai precisar ter 200, a quantidade de água que vai acrescentar vai ser 50 litros. E aí a resposta vai ser letra B, 50 litros. A questão nem é muito difícil, mas se você não prestar muita atenção, acha lugar para errar. Então aqui a gente já tem a solução, gabarito dá 34, vai ser 200 litros. Como a gente ainda está com 12 minutos mais ou menos, vou fazer mais uma questão. Então esse vídeo vai ter 3 questões. Vamos passar então agora para 35. De novo, sugiro que dê uma pausa, leia o enunciado, resolva a questão, depois solta a pausa para a gente resolver aqui. Então na questão 35, ele é uma questão de média aritmética. Vamos marcar aqui o que é importante. A média era 7. Não, a média dos 7 candidatos era 19 anos. E aí, tira um candidato com 25 anos e troca por outro de 18. E aí ele quer a nova média. Você tem a média era 19. Se você tira uma pessoa que tem mais de 19 e troca por uma que tem menos, que tem 18, que tem menos idade, né? Não importa se é mais de 19 ou menos, mas tem menos idade do que a pessoa que saiu, a média vai baixar. Só com isso a gente já elimina a letra C e a D, que fala que vai aumentar. Não tem como aumentar.
Você tinha 7 pessoas e a média lá no final era X. Você pega uma pessoa, tira e coloca outra com um número menor, com uma idade menor, a média tem que baixar. Então, letra C e D já está fora, já aumenta a nossa chance de acertar. Agora, qual foi a conta aqui que eu fiz? A pessoa que saiu tinha 25. A pessoa que entrou tinha 18. E isso dá exatamente 7. 25 menos 18 é 7. Se eu pego esse 7, que ficou faltando, né? Já que saiu 25, entrou 18, ficou faltando 7. E distribuo aqui, vou fazer aqui de novo. Distribuo aqui, ó, 1 para cada pessoa que tem lá no grupo, para fazer a média depois, vai dar exatamente 1 para cada um. E dessa forma, a média global, a média aritmética de todo mundo que está ali agora, vai diminuir em um ano. Então, a nossa resposta aqui vai ser a letra A. Diminui exatamente em um ano. Letra A, então, gabarito da nossa questão 35. Nesse vídeo a gente fez 33, 34 e 35. No próximo a gente continua com a próxima questão 36. Até lá! Continuando a nossa prova da Assembleia, a gente vai agora para a questão 36. No último vídeo a gente fez 3 questões, 33, 34, 35, e agora a gente vai para 36. Vamos lá. Questão 36. Eu vou seguir a mesma maneira das outras questões, vou dar uma pausa para vocês lerem o enunciado, tentar fazer e depois soltar a pausa. Na verdade, vocês que vão dar a pausa, não eu. Eu vou só esperar uns 2 segundos. Aí solta a pausa e vem para a resolução. Passou a pausa. Então a gente tem aqui Pedro e Maria discutindo sobre esse número. Esse número que a princípio deveria estar decomposto em fatores primos. E aí essa seria uma questão talvez de MDC, máximo divisor comum, alguma coisa desse tipo. Mas aí o que acontece? Começa a parte estranha dessa questão na decomposição desse número. Olha aqui, eu vou marcar com marca-texto para ficar mais fácil de ver. O número n ele não está decomposto em fatores primos. Esse 4 aqui não é um fator primo. Números primos são 2, 3, 5, 7. Então, para a gente usar uma regrinha que fala como que a gente vai achar a quantidade de divisores naturais de um número, primeiro a gente tem que decompor esse número da maneira correta, que é decompor em fatores primos. Então, a primeira coisa que a gente tinha que conseguir arrumar nessa questão é isso. Então, eu vou passar o n aqui para cima. Estou tentando economizar espaço, que eu acho que eu vou precisar de muito aqui nessa questão. n igual a 2 elevado a x. Na verdade, esse 4, ele é 2 elevado a 2. Então, eu vou pôr 2 elevado a 2 elevado a 3. E depois o 5 elevado a 4. O produto, que está aqui de fatores primos, que vai me dar um número e eu consigo achar quantos divisores esse número tem depois. Só que primeiro eu tenho que colocar tudo em fator primo. Vou mexer aqui mais um pouco. Vai ficar 2 elevado a x, que é o primeiro termo, vezes. Quando eu tenho 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, eu vou somar os expoentes. Então eu vou ter 2 elevado a 6, vezes o 5 elevado a 4. Aqui a gente está só tratando a informação para depois poder fazer mesmo a conta que precisa. Aí, continuando aqui, quando eu somar os expoentes, eu tenho 2x e 2x6. Como é a mesma base 2, e está multiplicando, eu vou somar os expoentes. Então, esse número vai ser 2 elevado a 6 mais x, que a gente não sabe quanto que é ainda, vezes o 5 elevado a 4. Existe essa regrinha que a Marta falou, olha.
Vou marcar aqui para ficar fácil de ver. Basta adicionar 1 aos expoentes e em seguida multiplicá-los. Essa regrinha existe para poder encontrar o número de divisores de um número. Quantos divisores um número tem. Só que eu não sei nem qual que é o expoente. Mas eu sei, pela regrinha que a Marta falou, que a gente sabe que é verdade, lá do estudo de MDC e MMC, MDC e MMC, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, a gente sabe que se a gente pegar os expoentes, depois que o número foi transformado num produto de fatores primos. Fatores primos aqui é o 2 e o 5. O produto deles é a multiplicação e a gente tem os expoentes, que quer dizer quantas vezes que esses fatores apareceram. Então, só para ter uma ideia, a gente tinha um número n, e aí na hora que foi fatorar, deu 2, aí deu um resultado, deu 2 de novo, outro resultado, 2 de novo, outro resultado. Deu 2 um tanto de vezes, que a gente não sabe quantas, e depois deu 5 mais 4 vezes aqui. Isso que é a decomposição. Então a nossa missão agora é descobrir quanto que vale esse x. E usando a regrinha que a Marta fala, ela fala que é só adicionar 1 aos expoentes e multiplicar. Então o expoente que eu tenho aqui é 6 mais x, expoente do 2, e 4, que é o expoente do 5. Então eu vou fazer que 6 mais x, vou pôr entre parênteses só para organizar. Como é uma soma, não precisaria. Mais 1, que a regrinha é somar 1, vezes, o vezes aqui continua, 4 mais 1. E como aqui está falando que possui 80 divisores, essa conta tem que dar 80. Continuando aqui, 7 mais x vezes 4 mais 1, 5, igual a 80. Depois, 7 mais x igual a 80 dividido por 5. 80 por 5, se fosse 80 por 10, dava 8. 80 por 5 vai dar 16. Então, 7 mais x igual a 16. X igual a 16 menos 7. X igual a 9. Então, aqui eu descubro quanto que era o x, que era o que a questão precisava mesmo. E aí, na hora que eu fizer a regrinha, já com o número escrito corretamente, vou aqui para baixo, onde sobrou espaço. Seria 2, se x é 9, 9 mais 6, 15. Esse número ele é 2 elevado a 15 vezes 5 elevado a 4. E aí, quando eu usar a regrinha que a Marta falou, tem que dar certo. Se eu fizer 15 mais 1 vezes 4 mais 1, tem que dar 80. 15 mais 1 é 16. 4 mais 1 é 5. Então, 16 vezes 5 tem que ser igual a 80. E a gente sabe que é, porque aqui ó, a gente dividiu 80 por 5, deu 16. Então, 16 vezes 5 dá 80. Então, aqui continua dando certo o macete, né? Não sei se é um macete, se é uma regra, se é um mandamento. Eu não lembrava dessa regrinha para descobrir os divisores. Então, a gente descobriu, a resposta que a gente precisava era que x é igual a 9. E isso vai dar para a gente a letra B. Marta não respondeu corretamente, já que o valor correto de x é 9. Então, seria aqui a letra B. Teria que lembrar dessa regrinha e perceber que aqui na decomposição do número, ele não estava decomposto em números primos. Aí teria que transformar isso numa decomposição em números primos, porque todo número natural, não sei nem se é só natural, talvez todo número real, acho que é natural, que é positivo, inteiro, pode ser decomposto num produto de fatores primos. Então aqui a gente fez a 36, vamos fazer a 37 também.
Questão 37. Observe a seguinte sequência de ações. Aí, de novo, né? Sugiro que quem está assistindo dê uma pausa no vídeo, tenta resolver a questão, e conseguindo ou não, volta para ver como que eu resolvi. 37, então. Então, ele tem várias ações aqui de colocar água num tanque. Então, aqui é a primeira. Primeiro, ele encheu um balde com 2 litros. E aí, tudo no tanque. Então, eu vou anotar aqui. Deixa eu pegar um lápisinho melhor. Eu vou anotar aqui o que acontece no tanque. Porque a questão vai querer saber. Então, primeiro, ele recebe 2 litros de água. Aí depois, e ele estava vazio, então ele só tem 2 litros de água. Depois, enche novamente o balde com 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros, seguido de um 36. Eu acho que isso aqui chama decâmetro. Decâmetro cúbico de água. E despeja todo no tanque. E aí a gente tem que lembrar como que era as grandezas aqui, no caso é uma de medida, né, de comprimento, baseada em metro. Lembrar como que elas eram. Então aqui a gente tinha um metro, depois do metro a gente tinha o decâmetro, e depois o hectômetro, depois o quilômetro. Mas a gente está aqui, não vai precisar ir para cá. Antes do metro, a gente tem o decímetro, que são 10 centímetros, e o centímetro. Mas a gente só vai precisar vir até metro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. Isso. E aí, o que acontece? Aqui é o metro. Aqui é o central aqui para o nosso exercício. Decâmetro são 10 metros. Então, vou pôr aqui 10 metros. Multiplica por 10. Decímetro é o metro dividido por 10. Então, o decímetro vão ser 10 centímetros. Para pôr numa grandeza que a gente entende melhor. Decímetros são 10 centímetros. Só que aqui ele está falando de decâmetro cúbico. Se é cúbico, é uma medida de volume, de capacidade. E para resolver essa questão, não tem outro jeito a não ser saber decorado que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se a gente não souber isso aqui, não tem como resolver a questão. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. O que é um decímetro cúbico? Um decímetro cúbico é um cubinho, uma caixinha, que tenha 10 centímetros de lado. Vou tentar fazer aqui, ó. Você tem aqui uma caixinha, tentando fazer ela em perspectiva, tá ficando horroroso. Você tem uma caixinha com 10 centímetros em todos os lados. Tanto a largura, quanto o comprimento, quanto a altura. 10, 10, 10. Aí você vai ter, se for 10 centímetros, né? Você vai ter um decímetro cúbico. Cada 10 centímetros é um decímetro. 10 vezes 10 seria 100 decímetros ao quadrado. Mas depois que você faz, deixa eu pegar aqui, quando faz 10 da largura, 10 do comprimento, vezes 10 da altura, aí você vai ter um decímetro cúbico. É um decímetro cúbico. Cada vez que a gente multiplica uma dimensão aqui, vai aumentar um númerozinho aqui no expoente. Então, essa caixinha com 10 centímetros de lado, cada lado 10 centímetros, é um decímetro cúbico, dentro dela cabe 1 litro. Tem que saber isso, senão não faz a questão. E voltando aqui, ó, colocou 0,00036 decâmetros cúbicos. Então, estava aqui. O 0,36 estava aqui, ó. A vírgula está aqui, né? 0,00, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 36. A vírgula está ali. Como eu quero jogar tudo para decímetro, porque eu sei que é igual a 1 litro, 1 por 1, eu vou ter que descer uma casa para metro, 2 casas para decímetro.
Só que é ao cubo. Isso aqui é importante, é ao cubo. Então, quando eu descer uma casa, em vez de eu andar uma casinha só com a vírgula, eu vou andar 3, porque é ao cubo. Se eu desço 2 casas aqui, nessa linha aqui do metro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, se eu vou descer 2 casas aqui, em vez de eu andar 2 casas aqui no número, eu vou andar 6. Então, a minha vírgula estava aqui. Isso aqui é a vírgula, né? Ficou enorme. 0, aí tem 5 zeros e o 36. Como eu vou andar 6 casas, ela vai andar, deixa eu pegar o amarelo para ficar fácil de ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então essa vírgula que estava aqui, agora ela vai vir para cá. Vai virar 3,6. E vai ser 3,6 decímetro cúbico, que vai ser igual a 3,6 litros. Então, 3,6 litros. Então, até agora no tanque eu tenho 2 litros mais 3,6 litros. Vamos agora para o próximo passo. O próximo passo está aqui. Retira 6 decilitros. 3 decilitros da água contida no tanque. Aqui agora ele está pegando uma reta que tem base o litro. Um esquema de medida que tem base o litro em vez do metro. Eu vou fazer aqui, ó. Embaixo do metro eu vou pôr o litro. O decilitro, ele vai estar aqui. Onde estava o decímetro, vai estar o decilitro. Eu não sei nem como que escreve. Deve ser DL. E aí, se o litro são 1000 ml, o decilitro vão ser 100 ml. Como ele pegou 6 decilitros, vai ser 6 vezes 100 ml. Então, ele tirou 600 ml. Então, ele tirou menos aqui 0,6 litros. E por último, questãozinha chatinha, né? Vamos para o último passo. Encha o balde com 1.600 ml de água e em seguida despeja metade no tanque. 1.600 ml já é mais de conhecimento comum, né? Que 1.600 ml é 1,6 litros. 1 litro, um pouquinho mais de 1,5 litro. Só que ele quer só a metade, só 800 ml. Então ali no tanque eu vou somar mais 800 ml, que é 0,8 litros. Aqui é bom eu colocar tudo na mesma unidade, para na hora de somar, aqui ó, litro, litro, litro e litro. Na hora de somar não precisar mais fazer transformações, já fiz tudo antes. Aí vamos lá na pergunta, para a gente entender o que ele está querendo. Quem leu o enunciado antes já sabe, né? Mas eu ainda não li aqui. Não li em voz alta aqui para todo mundo. Aí a questão pede o quê? Após todos os procedimentos realizados, exatamente na ordem proposta, o volume de água que estará no tanque em decímetros cúbicos. E a gente já sabe, está ali de amarelo, que decímetro cúbico é igual a litro. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Então, a resposta que eu tiver em litros vai ser a minha resposta em decímetro cúbico. Pelo que a gente viu, deve ser a letra C, 5,8 decímetros cúbicos, ou 5,8 litros. Vamos somar lá para a gente ter certeza. Começou com 2 litros, deixa eu pegar meu marcador. Começou com 2 litros, mais 3 litros, ponto 6, então foi para 5,6, menos 0,6, foi para 5 litros, mais 0,8, então foi para 5,8 litros. Então, vou somar aqui 5,8 litros, quase 6 litros. E aí, a minha resposta vai ser mesmo a letra C. A gente colocou dentro daquele tanque 5,8 decímetro cúbico, porque a gente sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, 5,8 litros. Continuando a nossa prova, a gente vai agora para a questão 38. Questão 38 da prova de matemática da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o cargo de nível médio.
técnico de apoio legislativo. Só para lembrar, porque como é uma parte, né? Quem está vendo o vídeo solto, talvez pode ficar um pouco perdido. Então vamos questão 38. Questão 38 é a clássica questão de conjuntos. Só que a FUMARC, ela não vai só dar uma questão de conjunto, ela vai pedir alguma coisa diferente, mirabolante. E a FUMARC, sendo a FUMARC, colocou aqui pra gente porcentagem. Aqui, ó, para todo lado aqui tem porcentagem. Então, além do conjunto, de resolver uma questão comum de conjunto, a gente ainda tem que preocupar com essa porcentagem depois, ou antes. Vamos ver como que fica. Então, vamos começar. A gente tem 3 grupos, né? Quem já está acostumado ao vídeo aqui no canal, sabe que é bom dar uma pausa, ler o enunciado, tentar fazer, depois soltar a pausa. A pausa seria agora que o enunciado está aparecendo. Vamos continuar então. Aqui a questão está falando de uma pesquisa e a pesquisa estava olhando preferências de acesso à internet. E aí os grupos são os grupos que gostam de conteúdo de política, que gostam de conteúdo de política, de humor ou religioso. São esses 3 grupos. E tem também quem não tem preferência por nenhum desses assuntos. Então a gente vai começar desenhando os conjuntos. É agora que eu brilho, né? Se não é na letra, é no desenho. Então vamos desenhar os conjuntos. Então eu preciso de 3 conjuntos, um representando cada grupo. Então vou pegar aqui. Aqui eu vou ter o primeiro conjunto, que vai ser o de política. Aqui o segundo conjunto, que vai ser o de humor. E aqui o terceiro conjunto, que vai ser o de religião. E aí a gente tem que começar pelas interseções. Opa, fazer o de religião de novo. E aqui o de religião. E aí a gente tem que começar pela interseção mais interseção que tiver. Que aqui, ó, a gente tem essa interseção do meio, que ela é uma interseção de 3 conjuntos. E a gente tem as outras interseções, que são interseções de 2 conjuntos só. Então a gente começa primeiro pela interseção de 3 conjuntos. Essas de amarelinha aqui são interseções de 2 conjuntos só. Elas também são de segunda importância aqui no exercício. Então vamos começar. Ele fala que aqui no meio, que gosta dos 3 assuntos, tem 7%. Vou escrever só 7. Mas a gente sabe que tudo que tiver aqui dentro é em porcentagem. Aí depois, subindo aqui, humor e religião são 19%. Humor e religião está aqui, 19%, mas já tem 7, então aqui vai ser 12. 12 mais 7, 19. Política e religião são 15%. Política e religião está aqui. Já tem 7, então aqui vai ser mais 8. 8 mais 7, 15. Agora, política e humor são 12%, mas já tem 7, então aqui vai sobrar 5. Agora que a gente já fez as interseções, vamos para quem gosta de um assunto só. Religioso é 35%. 35 aqui. Só que eu tenho que tirar o 8, o 7 e o 12. 8 mais 7, 15. Com mais 12, 25, 27. Então, de 35 eu tenho que tirar 27. Vai sobrar 8. Que gosta só de assunto religioso. Depois a gente vai para humor. Humor são 55. 55 menos 5, 50. Menos 12 vai dar 38, menos 7, 31. Se a gente fizer essas continhas aqui errado, dá tudo errado no final. E agora política. Política são 40%. Aqui já tem 5, mais 15, 20. Então aqui vai sobrar 20%. Tudo isso aqui está em porcentagem. E a gente tem no exercício que 135 pessoas não gostam de nada. Então aqui,
Só esse número aqui que não é porcentagem. Então a gente vai precisar dele para descobrir quanto que vale os outros, que os outros estão em porcentagem. Vamos somar tudo que está aqui nos três conjuntos. A gente tem 20 mais 31, 51, mais 5, 56. Mais 15 aqui do 8, vou fazer aos poucos, vou fazer aqui, ó. 20 mais 5 mais 31. Vou pegar o que está aqui no meio, 8 mais 7 mais 12. Melhor anotar, porque de cabeça acaba dando errado. E ainda tem mais 8 aqui. Então, eu tenho 20 mais 5 mais 31, que vai dar 20 mais 31, 51, com 5, 56. 12 com 8, 20, com 7, 27. Mais 8. 6 mais 7, 13. Com 8, 21, vai 2. 2 mais 5, 7, mais 2, 9. Então, 91% é o que está aqui dentro desses três conjuntos. Se 91% está dentro dos três conjuntos, esse 135 aqui equivale a 9%, que é o que falta para inteirar 100%. 100% de todos os entrevistados. E aí a pergunta, o que ela quer? Ela quer apenas conteúdo de humor. Conteúdo de humor está aqui, é 31%, que gosta só de humor. Então, eu vou fazer 31% são X pessoas, e eu sei que 9% são 135 pessoas. Na regra de 3 aqui do X, eu vou ter que X igual 31 vezes 135, dividido por 9. Aqui tá ficando apertadinho, né? Vou jogar lá para cima. Vou pegar isso aqui, ó. Vou atravessar a questão aqui e vou continuar aqui em cima. 31 vezes 135 dividido por 9. Eu consigo simplificar por 9 embaixo e aqui no 135. Aqui embaixo vai ficar 1 e aqui em cima vai ficar 15. 15 vezes 9, 135. Então, a minha continha aqui vai ficar 31. Embaixo ficou só 1, eu não preciso pôr mais. 31 vezes 15. E aí agora é só fazer essa conta para terminar. Então, 31 vezes 15. Tá ficando feio, né? Mas vai ter que acabar aqui. 31 vezes 15. Vou colocar aqui 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. E agora 1 vezes 31. Tem que fazer uma casa aqui para frente. Vai dar 5, 6 e 4. 465 é a quantidade que gosta só de humor. Então, 31% aqui, na verdade, são 465 pessoas, que vai dar para a gente a letra C. Letra C, então, o gabarito da questão 38. Acho que dá tempo de fazer mais uma nesse vídeo. Vamos ver como é que é a 39 aqui. Questão 39. Bom que ela tem bastante espaço para a gente fazer. Questão 39. Então, não. Questão 39 ela demora. Demora bastante. Ela é de progressão aritmética. A gente tem que saber a fórmula da progressão aritmética, da soma dos termos de uma progressão, para conseguir fazer ela um pouco mais rápido, porque senão demora bastante para fazer. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, embora ele ainda não tenha os 15 minutos em média, vou encerrar ele aqui e no próximo vídeo eu continuo aqui a partir da 39. E aí eu faço a 39 e a 40, acaba a parte de matemática. A 40 é bem simplesinha. Acho que eu vou fazer a 40 de uma vez. E depois a gente volta na 39. A 40 é bem mais fácil. A Fumarca é assim, ela morde numa questão e assopra na outra. A 39 eu passei aperto para fazer lá na hora da prova. Consegui fazer, mas demorou. Vou precisar de um vídeo só para ela.
Agora A40 é bem fácil, olha. Aqui ele tem uma sequência que é a palavra assembleia. Assembleia, assembleia, assembleia. E aí ele pergunta, a 123ª letra, a letra que vai estar na posição 123 vai ser qual? Qual letra aqui de assembleia? E aí o que a gente tem que fazer? Tem que contar. E a assembleia, vou pôr aqui para ficar maior. A, 2 S, E, M, B, L. Eu não consigo fazer maiúsculo e minúsculo em letra de forma certinho. A assembleia. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 letras. Então, de 10 em 10, a palavra assembleia começa de novo. Então, ele vai de 1 a 10, de 11 a 20, de 20 a 30. Quando estiver lá no finalzinho, ela vai de 110 a 120. E aí, ela vai começar de novo no 121, 122 e 123. E ela vai estar começando aqui de novo, então vai vir o A, o S e o S de assembleia. Então, na posição 123, a gente vai ter a letra S. Tá vendo? Essa é bem simplesinha. É até mais fácil que a de conjunto. A gente só precisava, talvez, dividir por 10. No caso aqui, eu multipliquei por 10. E já resolveu. Então, aqui vai ser a letra A, letra S, que vai ser a letra na 123ª posição. A gente vai agora para a última questão de matemática, que é a questão que a gente deixou por último, questão 39. Questão 39 é uma questão de progressão aritmética. E seria bem difícil fazer ela sem conhecer o assunto e sem saber a fórmula. Eu, por exemplo, na hora da prova não sabia a fórmula, tive que fazer tudo na mão. Mas consegui fazer porque eu sabia a teoria. Mas vamos pegar a fórmula aqui, que é a parte mais importante aqui para começar. A fórmula de uma PA, na verdade não é a fórmula da PA, é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Então vou colocar aqui Sn, S está representando soma e N o termo. Vai ser igual ao A1, mais para frente eu vou explicar o que é cada coisa. A1 mais AN, tem gente que quando vê letra já trava, né? A1 mais AN vezes N, então tem que pôr um parêntese aqui, vezes N, dividido por 2. Essa é a fórmula das somas dos termos de uma PA, de uma progressão aritmética. O que isso quer dizer? Se a gente pegar a progressão e for somar todos os termos, para não ter que fazer manualmente, a gente usa essa fórmula. E aí o que a questão fala? Primeiro, o que é uma PA? A gente tem aqui a PA, é uma progressão aritmética, e como que ela funciona? Ela vai ser uma sequência, você vai ter um termo inicial, que é o que a gente chama de A1. O 1 é para falar que é o primeiro mesmo, é esse mesmo A1 que está aqui na fórmula. O AN é o último termo, porque a sequência tem N termos. O AN vai ser o último termo. Então a PA é uma progressão aritmética, ela começa com o primeiro termo, que é o A1. O segundo termo vai ser, aqui é uma vírgula. O segundo termo vai ser o A2. E o terceiro, o A3. E o que a gente tem que saber? Vou fazer de novo ela aqui embaixo. O A1 é o primeiro termo. Para eu chegar no segundo termo, eu preciso de somar ou subtrair uma razão. Porque é uma PA, é aritmética, então é soma ou subtração. Se fosse uma PG, progressão geométrica, eu ia multiplicar ou dividir. Mas aqui é aritmética, então eu tenho que somar ou subtrair uma razão. Então eu tenho aqui o A1, primeiro termo, e aí a vírgula. O A2 ele vai ser o A1 mais a razão, que eu tenho que descobrir ainda qual que é. O A3 vai ser o A1, que é a referência, né, o primeiro, mais 2 vezes a razão.
E assim vai continuando. Assim que é a progressão aritmética. Então, se eu pensar, por exemplo, que o meu primeiro termo é 2 e a razão é 2, então eu vou sempre somar 2. Então, o primeiro termo, 2. O segundo, 2 mais 2, 4. O terceiro, 2 mais 2 vezes 2, 6. E por aí vai. A PA funciona desse jeito. E aí a questão ela me dá o quê? Vamos marcar o que a questão deu. Ele quer saber no final de 20 meses, então o N, quando a gente tentar mexer com N, vai ser igual a 20, que é a quantidade de meses. O Max está lá juntando dinheiro em progressão aritmética, por isso que a gente falou isso tudo antes. E, deixa eu ver aqui, em progressão aritmética, e aí ele me dá alguns dados aqui, parece solto, né? Ele fala que no 11º mês, se somar o que ele vai guardar no 11º mês com o 19º, vai dar 480. Vou mudar a cor aqui agora para não misturar. E se somar o que ele vai guardar no 7º com o que ele vai guardar no 15º, dá 360 reais. Esses são os dados e ele quer saber quanto que ele vai ter poupado nos 20 meses. Então, nos 20 meses, ele quer exatamente essa fórmula aqui. Ele quer a soma dos termos dessa progressão. Ele quer o tanto que ele guardou no primeiro mês, mais o tanto que guardou no segundo, mais no terceiro, no quarto, no quinto, até no 20º, para saber quanto que ele guardou. Só que a gente não tem isso aqui. A gente não sabe qual que é a razão, a gente não sabe nada ainda. Então vamos começar com o que a questão deu. A questão deu que se somar o do 11º mês com o do 19º, vai dar 480. Então, deixa eu mudar meu lápis aqui, senão vai ficar ruim. Eu vou somar aqui, ó. Se eu pegar o meu A11, que é lá do 11º mês, mais o A19, que é a quantia do 19º mês, vai dar 480 reais. E se eu somar o A7 mais o A15, vai dar 360 reais. Só que eu não tenho A11, A7, A19, A15, eu não tenho nenhum desses. Então a melhor estratégia aqui que eu encontrei foi escrever tudo em termos do A1. Porque eu tenho que achar o A1, tenho que descobrir qual que é a razão, lembra aqui da razão? Que é o que vai transformar o termo anterior no próximo termo, somando uma razão. Eu tenho que achar o A1, tenho que achar a razão. Para eu fazer aqui na fórmula, eu vou ter que achar o A1, vou ter que achar o AN eu sei que é o A20, né? Tenho que descobrir quanto que ele vale, na verdade. Mas para eu conseguir pular de um A para o outro, A1, A2, A3, eu tenho que achar a razão. Não vou conseguir fugir disso. Então eu vou continuar a minha continha aqui nesse canto. Se não der, eu vou puxando a tela. E aí, se for bacana, aí vocês vão printando a tela para conseguir acompanhar. Então vamos voltar aqui para a conta. Eu tenho que A11 mais A19 é 480. A7 mais A15 é igual a 360. Só que eu não tenho A11, A19, A7, A15. Eu vou escrever tudo em termos de A1. Então se eu tenho aqui o A1, vou chamar essa aqui de primeira equação e essa aqui de segunda. Aqui na primeira equação, vou reescrever ela. Em vez de A11, eu vou falar que é A1, mas para eu sair do A1 e chegar no A11, eu vou ter que usar a razão 10 vezes. Então vou falar que é 10 vezes R, 10R. E o A19, da mesma forma, né, eu vou falar que vou pôr um mais aqui, que é esse mais aqui da equação. Eu vou falar que é A1 mais 18R. E aí o A1 mais 10R mais A1 mais 18R vai ser igual aos 480 da equação 1.
E agora eu vou reescrever a equação 2. Em vez de A7, vou falar que é A1 mais 6R, que aí eu chego no A7, mais, lá da equação, o A15 eu vou falar que é A1 mais 14R. E isso vai ser igual a 360. Então eu reescrevi, coloquei tudo em termos de A1. Então agora eu não tenho mais A11, A19, A15, eu só tenho A1 e R. São duas coisas que a gente precisa descobrir. Então eu vou reescrever aqui mais uma vez para organizar. Então vou fazer A1 aqui de novo, a equação 1. Vou somar, eu tenho 2A1 mais 10R com 18, 28R, que é igual a 480. E reescrevendo a segunda, eu tenho 2A1 também, mais 20R, que é igual a 360. E daqui aparece um sistema com duas variáveis, que é R e A1, e com duas equações, a primeira e a segunda. O sistema sendo desse jeito, duas equações e duas variáveis, a gente consegue resolver. Não pode ter mais variável do que a equação. E aí aqui, para poder conseguir delimitar alguma coisa, eu vou fazer a equação 2 menos a equação 1. Desse jeito, o A1 some, porque 2A1 menos 2A1 vai virar zero, não preciso pôr. 20... Não, vou fazer... A2 menos A1? Não, vou fazer o contrário, porque senão não vai dar certo aqui. Vou fazer A1 menos A2. Vou fazer aqui a equação 1, que tem uns valores maiores, né? Senão vai acabar dando negativo. 1 menos A2. E aí quando eu fizer 2A1 menos 2A1, dá zero. 28R menos 20R vai dar 8R, igual 480 menos 360 vai dar 120. E aí R vai ser igual a 120 por 8. R vai ser igual a 15. Então eu já achei uma das coisas que a gente precisa. Essa questão aqui é difícil. Ainda mais para um concurso que a gente tem 3 minutos em média para fazer, ela é bem difícil. Mas a FUMARC não quer saber, né? A gente que economiza nas outras questões para poder gastar nessa. Então a gente achou a razão. A razão é 15. Então cada termo da progressão aritmética vai crescer de 15 em 15. Estou tentando um espaço aqui para a gente continuar. Então eu vou traçar aqui. Vou continuar aqui embaixo. R é 15. A gente já achou a razão. Falta achar o A1. Isso aqui é da 40, a gente já fez. Falta achar o A1. Para eu achar o A1, eu vou pegar esse R15, né, que eu acabei de encontrar, e vou substituir numa dessas equações. Qualquer uma delas serve. Então eu vou pegar essa equação 2 aqui. Vou marcar ela para vocês verem qual que eu estou falando. Vou pegar essa aqui e vou substituir o R nela. Aí ela vai ficar 2A1 mais 20R, só que R é 15. Então vai ser 20 vezes 15 igual a 360. Aí aqui, 2A1 mais 20 vezes 15 é 300.
igual a 360. Continuando para cá. 2A1 igual a 60. A1 igual a 60 dividido por 2. Então, A1 é igual a 30. A1 igual a 30. Então, eu já sei que o primeiro termo dessa PA vai ser 30. Eu já sei o A1. O A1 é 30. E o R é 15. Com isso, eu construo a PA toda. O primeiro item, né, o primeiro elemento vai ser 30. O segundo vai ser 30 mais 15. O terceiro é só pôr mais 15. E vai. Só que eu teria que fazer isso 20 vezes, porque a questão pediu aqui 20. Aí fica difícil. Aí é bom ter a fórmula. Eu vou apagar tudo aqui e vou continuar escrevendo. Vou deixar só a fórmula lá em cima, para a gente continuar. Então aqui eu já mostrei como que é uma PA. A gente já conseguiu achar a razão, que é 15, e o A1, que é 30. A gente não pode esquecer, porque eu estou apagando tudo, mas eu vou escrever lá em cima de volta. R15 e A1 é 30. E aí a gente vai ter que usar a fórmula da soma dos termos de uma PA, para não ter que fazer a PA inteira, com 20 termos, subindo de 15 em 15, e depois somar tudo ainda, que é o que a questão quer saber. Então, com a fórmula vai ser mais fácil. Vamos voltar lá em cima, no começo da questão. A fórmula da soma dos termos da PA está ali. É A1 mais AN vezes N dividido por 2. É essa aqui que está de azul. Opa! Essa aqui que está de azul. Eu vou usar ela agora. Só que a gente ainda não sabe a N. Mas a gente consegue achar, porque a gente já tem a razão. A gente sabe. Vou tirar aqui. A gente sabe que o AN que a gente quer, na verdade, é o A20. Porque ele quer saber, aqui ó, do 20º mês. 20 meses. Então o AN é A20. E eu já sei a razão. Então eu vou tratar o A20 como A1 mais 19R. A1 a gente sabe que é 30. E o R a gente sabe que é 15. Então é mais 19 vezes 15. Continuando aqui, o A20 vai ser igual a 30 mais 19 vezes 15. 20 vezes 15 é 300. Então 19 vezes 15 é 285. Então 30 mais 285, 315. 315, para quem já esqueceu, é o nosso A20. Então aqui a gente conseguiu encontrar o A20. Deixa eu marcar ele ali que ele é importante. Agora a gente já tem tudo que precisa para usar a fórmula da soma dos termos da PA. Então vou começar aqui, ó. SN é igual o A1. O A1 a gente descobriu. Deixa eu anotar aqui que eu esqueci. O A1 é igual a 30 e a razão a gente descobriu que é 15. Na razão a gente já usou, não vai precisar mais. Sn igual a 1 mais An vezes n sobre 2. Isso tudo que a gente fez para depois poder usar a fórmula. E aí, se não soubesse a fórmula, ia ter mais o triplo do trabalho aqui depois. Ia ter que fazer 30, 45, 60, até chegar na 20ª e depois voltar somando tudo. Vamos voltar. A1 é 30. 30 mais a N, que a gente descobriu que é o A20, que é 315, vezes N, que a gente sabe que aqui nessa questão é 20, dividido por 2. Aqui dá para simplificar, 2 com 20, aqui em cima vai ficar 10, aqui embaixo vai ficar 1. Então agora vai ser 30 mais 315 vezes 10. Continuando aqui embaixo, 30 mais 315 vai dar 315
45 vezes 10, que é igual, é só botar mais um zero, né? 3.450. Quando somar todo o dinheiro de todos os 20 meses, ele vai ter R$3.450, que vai dar pra gente a letra B. Finalmente, depois de quase 20 minutos, letra B é o gabarito dessa questão. Difícil, né? Para uma prova com 20 questões de matemática, 3 minutos em média para cada uma, era mais fácil chutar e depois lidar com o gabarito que saísse. Mas aqui a gente já conseguiu fazer. Gabarito é letra B, 3.450. Aqui a gente termina a prova de matemática, que foi do 31 ao 40. E depois, no próximo vídeo, a gente vai começar de raciocínio lógico, que vai do 41 a 50. Até lá!